Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje a gente vai seguir adiante aqui com a nossa resenha, do Dungeon World, PBTA de fantasia medieval, publicado aqui no Brasil pela Secular Games. A gente está explorando, capítulo a capítulo, tentando sempre identificar o que é mais importante, o que é mais relevante para passar uma ideia geral de como é que as coisas funcionam aqui, beleza? Quem está chegando agora, quem caiu de paraquedas aqui no canal, não entre em pânico. Tem a nossa playlist aqui exclusiva do Dungeon World, que concentra todos os nossos vídeos sobre o assunto, para você poder assistir com calma e depois se juntar a nós nessa caravana que toda semana tem um capítulo novo. Quem está acompanhando a nossa série, conforme os vídeos vão saindo, quem está ligado, já quem está inscrito no canal, sabe que a gente está passando aqui por todas as classes do Dungeon World. São 9 classes, já vimos, salvo engano, 4 delas, e hoje é a vez da gente explorar aqui um pouquinho o guerreiro. Como é que funciona aqui o guerreiro no Dungeon World? Bom, primeiro a gente vai ter aquela página de abertura, que vocês já estão até decorando, como é que é, porque ela segue sempre o mesmo padrão. Algumas informações gerais aqui sobre o guerreiro, como é que é o modo de vida de um guerreiro, esse tipo de coisa. Sugestões de nomes, para aqueles que, como eu, têm dificuldade de escolher nomes de personagem, então tem aqui uma pequena lista para auxiliar você nessa difícil missão. Tem aqui também a aparência do personagem, se você quiser auxílio, ele dá sempre umas dicas aqui, para você escolher algumas coisas centrais, Então, por exemplo, como são os olhos do personagem, São olhos duros, olhos mortos, olhos ansiosos, cabelo, a pele, o corpo, é um corpo em forma, é um corpo desgastado, é um corpo flexível, enfim, para ajudar você a já ir visualizando o seu personagem e tornando ele único, tá? Por fim, as características que vão ser mais voltadas aí para a questão do sistema. Os pontos de vida máximos do guerreiro, tá? São iguais a 10 mais o que ele tiver de constituição. E o dano básico dele, se não estiver usando nenhum outro tipo de arma ou alguma coisa específica que vai falar o dano básico dele é D10. Avançando aqui no capítulo, a gente vai ter os movimentos iniciais aqui dos guerreiros, E claro, como algumas classes acontecem, você vai ter aqui os primeiros indicando a questão da raça. Se você fizer um guerreiro desta ou daquela raça, qual vai ser a diferença? Eu sempre lembro nessa hora que a gente tem aqui o fanzine Novos Olhares para uma Nova Fantasia, que vem junto com o livro, tá? Eu comentei o conteúdo disso aqui no primeiro vídeo da nossa série aqui do Dungeon World, mas basicamente ele sugere que você faça uma reflexão e não se atenha sempre aos estereótipos colocados aqui no livro, tá? Então, e não se restrinja a eles. Por exemplo, você tem aqui anão, elfo, halfling e humano. O Dungeon World não tem um cenário específico, então eu posso querer fazer um guerreiro de uma outra raça. Isso não está contemplado aqui. Eu posso criar. E assim, questione sempre se existe uma necessidade de fato de você ter esse tipo de especialização ou esse tipo de característica. No seguinte sentido, algumas eu leio aqui e, pelo menos na minha opinião, não necessariamente se refletem especificamente no anão. São coisas bem genéricas que poderiam ser atribuídas a integrantes de outras raças, de outros povos. Então é só esse tipo de reflexão que o fanzine convida você a fazer ao longo de todo o livro. Então sempre que eu identifico alguma coisa nesse sentido, eu volto nesse ponto e tento frisar, chamar a atenção, para a gente de fato tornar os nossos jogos os mais diversos possíveis, beleza? Então aqui no caso dos guerreiros, existem 4 movimentos iniciais para 4 raças. Eu vou dar uma lida aqui para vocês e aí pensem se vocês acham que de fato isso aí é um diferencial muito grande para o jogo ou se está adequado para cada uma das raças. Enfim, temos aqui primeiro os anões, Então, olha só, quando compartilhar uma bebida com alguém, você pode negociar com aquela pessoa usando Constituição no lugar de Carisma. Elfos, escolha uma arma. Você trata armas daquele tipo como se sempre possuíssem o rótulo precisa. O que significa esse rótulo? O rótulo é tipo uma característica que você pode atribuir ao seu equipamento de uma maneira geral. No caso específico de uma arma com este rótulo, o que significa? Você vai atacar com ela, ou usar o movimento matar e pilhar, como o livro coloca aqui, usando destreza ao invés de força. Ou seja, uma arma com mais finesse, vamos chamar assim, Se você fizer um halfling, por exemplo, um guerreiro halfling, quando você desafiar o perigo e usar o seu tamanho diminuto em sua vantagem, receba mais 1 de bônus. E se você for um guerreiro humano, uma vez por batalha, você pode rolar novamente um rolamento de dano, seu ou de outra pessoa. Esquisito, De outra pessoa, mas enfim, é o que está descrito aqui no livro. Avançando aqui para os movimentos iniciais gerais, vamos colocar dessa forma, aqueles que qualquer guerreiro vai ter, independente da raça. A gente tem aqui alguns, eu separei os que eu achei mais interessantes de comentar com vocês. Então, o primeiro aqui é dobrar barras, suspender portais.
Isso aqui, pra galera mais antiga, pelo menos me remeteu muito, né, ao AD&D e o D&D, né? Coisa de velho mesmo, assim, naquelas primeiras edições. Porque você tinha lá chance não era nem só dos guerreiros, tá? Era a chance do personagem dobrar portais, por exemplo. Então, assim, o guerreiro, claro, tinha uma percentagem maior, mas até o mago tinha uma chance de 2% de dobrar um portal, por exemplo. Então, dependendo da jogada dos dados, o guerreiro poderia falhar em dobrar as barras de uma prisão e o mago poderia ser bem sucedido. Enfim, coisas de jogos antigos, né? Aqui no Dungeon World, como é que vai funcionar isso aqui? Toda vez que você usar a sua força bruta para destruir um objeto inanimado, você faz um teste ali, claro, somando a sua força. E aí vai ter as consequências aqui, dependendo do resultado que você tire nos dados, beleza? Outro movimento inicial que eu achei interessante é esse aqui, olha, arma favorita. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Esta é sua arma. Existem muitas iguais a ela, mas esta é a sua. Ela é a sua melhor amiga. Ela é a sua vida. Você a domina como domina a si próprio. Sua arma, sem você, é inútil. Sem sua arma, você é inútil. Impunha e seja autêntico. E aí, o livro vai trazer aqui para você escolher uma descrição básica da sua arma, né? Ela é uma espada, é um machado, é um martelo, enfim, o tipo da arma. Escolher a distância que melhor se encaixe, né? Uma arma de mão, uma arma corpo a corpo, é uma arma de alcance, um arco, alguma coisa assim, uma arma de arremesso. E aí você pode escolher duas melhorias. E aí tem aqui uma listinha, né, para você escolher as duas. Então, se ela dá mais dano, se ela tem bônus para uma criatura específica, enfim. Mas essa ligação, esse lance do guerreiro com a sua arma, eu acho legal, né? Tanto de dar esses pequenos bônus aqui, mas mais ainda uma questão narrativa, né? Essa vinculação do guerreiro com a arma favorita dele, eu acho algo legal de se explorar no jogo. E o livro vai além aqui e dá mais um detalhe para vocês, olha só. Sua arma favorita é especial e não apenas um item mundano. A não ser que você realize alguma ação que realmente a coloque em risco, a sua arma favorita jamais será perdida permanentemente. Mas você pode ter algum trabalho para obtê-la de volta de acordo com a situação. Ou seja, de fato, é aquela ligação sobrenatural, vamos chamar assim, do guerreiro com a arma dele. Claro, se você jogar a sua arma no meio de um precipício, você vai ter que descer lá, pode ser uma quest você recuperar a sua arma e tudo mais, mas em princípio, a não ser que você, sei lá, jogue ela na lava, ela não vai ser perdida de forma permanente. Isso é algo bacana de ser explorado ao longo do jogo. Na sequência, a gente vai ter aquela outra parte padrão, né, de todas as classes, todos os capítulos de classe aqui, que é justamente você escolher o alinhamento do personagem, né, aqui tem algumas dicas do comportamento dele, o equipamento inicial de cada um, os vínculos que você vai ter que criar com os outros integrantes do seu grupo, né, que provavelmente vão movimentar o jogo aí, e a gente vai ter aqui a lista dos movimentos avançados. Só relembrando, toda vez que você sobe de nível aqui no Dungeon World, você tem acesso a uma nova lista de movimentos, e você pode ganhar um a cada nível. Então a gente vai ter uma lista aqui que vai do 2º ao 5º nível, e uma outra lista que vai do 6º ao 10º nível, beleza? Então eu vou pensar mais alguns movimentos aqui que eu acho interessante de comentar para a gente ter uma ideia do que o guerreiro é capaz aqui no Dungeon World, e até aquilo que ele se diferencia de outros cenários de fantasia medieval, beleza? Então o primeiro que eu vou separar aqui para vocês é esse aqui, olha. Relíquia de família. Olha lá. Quando consultar os espíritos que residem dentro da sua arma favorita, role mais carisma. Eles irão lhe revelar alguma coisa a respeito da sua situação atual e podem lhe perguntar alguma coisa em retorno. Ou seja, aqui é uma outra coisa que eu acho bacana, porque a gente estava comentando ainda agora ali da questão da arma favorita e tal, da ligação do guerreiro com a sua arma. Então, pelo que a gente está vendo aqui, essa sua relíquia de família, se você escolher esse movimento, ela pode ser muito mais do que uma arma que você tem um apreço, que você tem uma memória afetiva, por exemplo. Ela, de fato, pode ter um espírito que reside dentro dela. E aí, é uma outra camada de interpretação que você pode ter ali, abre-se um novo leque de possibilidades no jogo, né? Não só essa possibilidade de você consultar os espíritos, mas isso, para um bom narrador, gera uma série de desdobramentos que eu acho interessantes também de serem explorados em campanhas mais longas de Dungeon World. Outro movimento que eu achei bem bacana, ainda nessa lista do 2º ao 5º nível, é esse aqui do ferreiro. Olha só. Quando tiver acesso a uma forja, você pode transferir os poderes mágicos de uma arma para a sua arma favorita. Esse processo destrói a arma mágica, e a sua arma favorita adquire os poderes mágicos da arma destruída. Eu achei muito bacana isso, porque é diferente do que a gente está acostumado a ver no guerreiro, né? Então você ter essa habilidade de transferir os poderes mágicos, e assim, isso aí você vai ter que, você narrador e você o personagem, enfim, vão ter que inventar alguma maneira aí bacana de descrever isso, porque em tese
não faz muito sentido, né? Vamos colocar assim. Mas em termos de jogo, eu acho que fica bem legal. Eu acho que é uma coisa que vai potencializando as camadas que você pode dar ao seu guerreiro. Pra ele não ser simplesmente aquilo que a gente costuma ver hoje em dia o pessoal falando, é só o tanque, vai ali, mete a porrada porque tem muito ponto de vida e aguenta a porrada enquanto o pessoal fica lá atrás lançando magia, esse tipo de coisa. Então assim, na maneira como eu tô entendendo aqui, você tem a possibilidade de realmente criar um personagem guerreiro que seja interessante de se jogar e não simplesmente uma máquina de moer carne. E olha só, antes da gente fechar aqui com o último movimento que eu selecionei para comentar com vocês, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Claro, eu estou só pensando aqui alguns dos movimentos, então o guerreiro ele tem muita coisa voltada para o combate, de dar mais dano e tal, de levar menos dano, mas eu separei esses movimentos diferentes justamente para dar essa outra camada para o guerreiro. Então se você quiser fazer um guerreiro moedor de carne, como eu falei, claro, tem aqui os movimentos apropriados para isso, mas eu acho muito mais interessante você criar um guerreiro diferente, né? Com essas pegadas, né, estranhas, vamos chamar assim. Olha só esse último movimento que eu selecionei aqui, que já está na lista do 6º ao 10º nível. Olha só. Através dos olhos da morte. Quando entrar em batalha, você faz um teste lá, mais sabedoria. E aí, dependendo do resultado, né? Se você tirar um 10 ou mais, só lembrando aqui rapidinho, que é o máximo que você pode conseguir aqui, é o sucesso espetacular, né? No Dungeon World. Se você tirar 10 ou mais, diga o nome de alguém que sobreviverá e o nome de alguém que morrerá. Ou seja, o guerreiro ele consegue ter um insight ali, de alguma maneira, de quem vai morrer e quem vai sobreviver na batalha. Isso aqui também em aspectos narrativos eu acho muito interessante. Se você tirar de 7 a 9, que é um sucesso simples, vamos dizer assim, diga o nome de alguém que sobreviverá ou de alguém que morrerá. Diga apenas os nomes de personagens não jogadores, nunca de personagens jogadores, tá? Essa habilidade vai decidir, vamos dizer assim, o destino dos NPCs, tá? E o mestre vai fazer com que a sua visão se torne realidade, por mais improvável que seja, tá? E claro, se você falhar, você enxerga a sua própria morte e, consequentemente, recebe -1 em toda a batalha. Achei bem legal isso aqui, é uma das características que eu estou batendo aqui que são diferentes, que vão dar uma camada toda especial para o guerreiro. E de fato também não lembro de outros jogos de fantasia que tratem o guerreiro dessa forma. Geralmente, ele não que não tenha que ser, não possa ser assim, né? Mas geralmente ele está sempre muito voltado para o combate e é difícil até você escapar um pouco disso. Aqui no Dungeon World eu acho que eles conseguiram trazer as coisas específicas voltadas para o combate, caso você queira, mas se você quiser fazer um guerreiro com alguns toques diferenciados, tem também essa possibilidade aqui no Dungeon World. E assim a gente encerra mais um capítulo, mais uma classe vencida aqui no Dungeon World. Espero que vocês estejam curtindo aqui o nosso passeio pelo livro. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike, comentários para eu saber o que vocês estão pensando a respeito do jogo, das classes, para a gente continuar trocando ideias. Quem quiser seguir viagem com a gente no Dungeon World ou em outros jogos, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e a gente se encontra na próxima resenha.